Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Manual da Eletricidade. Meu nome é João Paulo. No vídeo de hoje vamos fazer o exemplo 1 da transformação de fontes. Então, o que o exercício pede? Calcule a corrente no resistor de 4 ohms. Vamos marcar aqui o resistor de 4 ohms. Mas antes da gente analisar o circuito aqui, não se esqueça de deixar seu like. Então, temos aqui o circuito. Ele é composto por uma fonte de 12 volts em série com resistor de 6 ohms, uma fonte de 2 amperes em paralelo aqui com resistor de 6 e o resistor de 4. Aqui o resistor de 4 ohms é o resistor que a gente quer calcular a nossa corrente, tá? Então vamos lá. Vou analisar esse circuito aqui. O que a gente pode fazer aqui utilizando as transformações de fonte para melhorar? Eu tenho aqui, ó, uma fonte de tensão em série com um resistor. O que eu posso fazer? Eu posso substituir esses dois componentes aqui por uma fonte de corrente em paralelo com um resistor. Se eu fizer isso, eu vou estar simplificando o meu circuito. Então vamos lá. Como que vai ficar? Eu vou até redesenhar ele aqui como ficaria. E depois a gente calcula os valores, tá? Então vamos lá. Eu vou ter a minha fonte de corrente. Fonte de corrente, vou respeitar o sentido da fonte de tensão, positivo para cima, a setinha para cima também. Então vamos lá. Aqui, vou sair da fonte, vou para o lado aqui. Eu vou ter aqui um resistor, que é o resistor de 6 ohms. Continuando o circuito aqui, vou ter um resistor, que é o resistor de 4 ohms. Aqui, fechando o nosso circuito. Aqui embaixo, vou fechar ele. Aqui embaixo não vai ter nada. Então, aqui já vou colocar aqui, ó, 6 e aqui 4. Os dois estão em série, a gente podia trocar por apenas um resistor, tá? Então, aqui eu vou ter minha fonte de corrente aqui. Fonte de corrente, que é a fonte de 2 amperes. Vou ligar ela aqui. Então, aqui 2 amperes. A minha fonte, essa fonte aqui, eu vou calcular ainda. E o meu resistor aqui em paralelo também eu tenho que calcular. Mas eu já posso deixar eles desenhados aqui, certo? Vamos lá, vamos calcular aqui. Essa aqui eu vou chamar de I2. Esse aqui eu vou chamar de I1, que é a fonte de corrente. Esse aqui eu vou chamar de R1, R2 e R3. Só para a gente ter os nomes aqui, ficar mais fácil para calcular, certo? Vamos lá, vou calcular o valor de I1. Se a gente voltar no vídeo anterior ali, que eu ensinei a calcular. Se eu tiver uma fonte de tensão em série com um resistor, eu posso trocar por uma fonte de corrente em paralelo. Então vamos lá, a fonte de corrente paralelo com o resistor. O resistor, a gente vai repetir o mesmo valor. Então, meu R1, ele vale 6 ohms. Já vou colocar aqui, 6 ohms, ele vale. E a minha fonte de corrente, quanto que ela vale? Nada mais é do que a minha fonte de tensão, que é 12 volts, dividido pelo meu resistor em série, que é 6. Então, aqui, ó, 12 dividido por 6 é igual a 2 amperes. Então, minha fonte de corrente, ela vale 2 amperes. Meu I1 é 2 amperes. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui. 2 amperes, tá? Então, beleza. Substituir os valores aqui. O que eu posso fazer para simplificar o meu circuito? Eu tenho duas fontes de corrente, I1 mais I2. Eu posso transformar em apenas uma fonte de corrente. Então, I total vai ser igual a I1 mais I2. Porque elas estão em paralelo, eu posso somar as correntes. Então, aqui, I1 vale quanto? Vale 2. Mais o meu I2 vale 2. Isso daqui vai ser igual a 4 amperes. Eu vou trocar as duas fontes por apenas uma de 4 amperes. Aqui vou apagar, vou chamar ele de I total. Não vai mais ser o I1. Vou chamar aqui de I total. E ela vale 4 amperes. Beleza. O que eu quero calcular? Quero calcular a corrente que passa pelo meu resistor de 4 ohms. Aqui. Eu vou chamar ela de I4. E IR3, vou chamar IR3, que é a corrente no resistor de 3 ohms. Então, como que eu vou calcular ela? Meu IR3 vai ser igual. Eu posso utilizar aqui o divisor de corrente, que nada mais é do que a corrente da fonte, que é 4 amperes, vezes resistor oposto ao resistor que eu quero calcular. Eu tenho esses dois em série, paralelo com esse resistor aqui.
Então, se eu tenho os dois em paralelo, o que eu vou fazer? Eu vou substituir pelo R1, que vale 6, dividido pela soma das resistências. Aqui, as resistências, elas são 4 com mais 6 vai dar 10. Então, eu tenho 10 com mais 6 ohms aqui. Isso daqui vai dar 4 vezes 6 vai dar 24, dividido por 16. Isso daqui vai dar quanto? Deixa eu fazer na calculadora. 24 dividido por 16. 1,5 amperes. 1,5 amperes. Então, essa vai ser a corrente aqui IR3, que é a corrente que circula no resistor de 4 ohms. Beleza, pessoal? Esse vídeo aqui, então, foi o exemplo aqui da transformação de fontes, mostrando aqui como fica mais fácil. Senão, eu teria que fazer aqui, sem transformar as fontes, teria que analisar o circuito todo com uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Assim, ficou com duas fontes de corrente, a gente conseguiu somar as duas. Beleza, pessoal? Então, cada caso a gente tem que analisar. No vídeo de hoje era isso. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Valeu, pessoal. Até a próxima.